Olá, estudantes do 9º ano. Neste vídeo vamos falar sobre a Índia, uma potência emergente. Que características devem ser consideradas para entender como um país pode chegar ao patamar de potência emergente? Pode ser reconhecida como uma potência emergente. E aí temos vários fatores que levam o país a ter essas características, né? A ser considerado uma potência emergente. Então vamos pensar juntos ali em duas perguntinhas para refletir a respeito do tema. Como a Índia passou de um país subdesenvolvido para uma potência emergente? E quais os impactos que esse desenvolvimento da Índia pode trazer para a economia mundial? Quando eu penso em potência emergente, qual é a relação que existe com pensar em potências mundiais? Então está diretamente relacionado o desenvolvimento econômico com a mudança de características, né, de um patamar para outro de um país, né, de deixar de ser subdesenvolvido, por exemplo, ou menos desenvolvido, para ser um país potência emergente, considerado um país que está em ascensão de crescimento econômico e de participação também nas decisões mundiais. E nesse sentido aí, nós pensamos então, desde a localização geográfica é um fator importante. Então a Índia está no continente asiático, tem uma área ali de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados e tem a segunda maior população do mundo, população absoluta, né? Isso são características importantes para o desenvolvimento do país. Ter um território vasto vai ter recursos disponíveis que vão ajudar no seu desenvolvimento, ter uma população economicamente ativa, então, que está em idade de trabalhar, são fatores importantes ali, ou como mercado consumidor, são fatores importantes para esse desenvolvimento e para ela chegar a ser considerada uma potência emergente. E aí também pensando ali no termo potência emergente, é um reconhecimento da crescente influência econômica e política de um grupo de países que recentemente aumentaram ali sua presença nos assuntos globais. Quando que eu classifico, que eu considero, ou ainda que eu reconheço um país como uma potência emergente, ou no caso aqui um grupo de países, quando eles têm um desenvolvimento acelerado e participam cada vez mais das decisões ali globais, dos assuntos globais. Esses são fatores importantes que estabelecem, então, essa diferença ali entre países menos desenvolvidos e aqueles que vão ditar as regras, né? Tomar decisões que influenciam o mundo todo. Então, é importante compreender o termo. E aí tem essa ideia da integração com o mundo. A Índia está agora mais integrada ao mundo em função de toda essa mudança de características ao longo da sua história, né? Ela vai mudando algumas características para melhorar o seu desenvolvimento econômico, para fortalecer a sua economia e aí passa a ter uma integração com outros países, com o mundo todo de uma forma mais presente. E isso vai favorecer, então, ela ser uma potência emergente, né? A questão das inovações, da troca de tecnologia, tudo isso é importante nesse processo. Então, pensando nessas características de integração. Outro fator importante para ser considerado uma potência emergente é a questão da defesa do país. E a Índia tem as forças armadas ali, né? Uma longa e orgulhosa tradição de profissionalismo. Então, algumas características são importantes das Forças Armadas que vão participar de toda essa mudança geográfica do país. E a questão ali de Forças Armadas que promovem ali a soberania, a integridade territorial, são importantíssimas também nesse cenário de mudança, de sair de um país subdesenvolvido para uma potência emergente. Outra questão são filosofias antigas que fazem parte da sociedade indiana e que ajudam em toda a organização ali do espaço geográfico, da sociedade como um todo, que uma delas é o mundo é uma família. Então, é uma filosofia antiga indiana que traz toda essa ideia para a sociedade e contribui para esse desenvolvimento também, né? De uma forma responsável. E aí nós temos outro fator importantíssimo que é o investimento em educação. Então, investe-se ali na inclusão, na inovação e na instituição na esfera de educação. São fatores importantíssimos que vão fortalecer
esse desenvolvimento e manter a Índia no patamar de uma potência emergente. Importantíssimo entender o papel da educação nesse sentido. Nesse vídeo, nós falamos sobre a Índia como uma potência emergente. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.